2h13, nós estávamos conversando sobre educação. Agora o assunto, nós vamos tratar da questão de saúde, mas uma questão de saúde específica, né? Pouco comentada, é bem verdade, principalmente na imprensa, na televisão, que é a nossa saúde bucal, digamos assim. Eu não sei nem se existe esse termo ainda, mas o Cláudio Ferreira Noia, ele é especialista em implantodontia e cirurgia bucomaxilofacial. É isso? E mestre e doutor pela Unicamp. O Cláudio, prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Queria saber de você o seguinte, essa área de saúde bucal, queria que você me colocasse o espírito da coisa. Nós esquecemos esse conceito e passamos a priorizar a estética, é isso? Essa é a impressão que passa. Sim. Boa tarde a todos, é um grande prazer, agradeço o espaço, a oportunidade de conversarmos aqui. E é mais ou menos isso mesmo, né? Hoje tem um apelo muito grande pela parte estética, sem necessariamente que essa estética esteja atrelada com a saúde, certo? Então existe hoje muitas vezes um equívoco, certo? Nós hoje da odontologia, como profissionais da odontologia, estamos diretamente ligados às duas coisas, mas as duas coisas se complementam, certo? Então muitas vezes chega um paciente, um cliente, ele fala, eu gostaria de fazer um procedimento de harmonização facial, mas ele não tem uma reabilitação dos dentes, ele tem ausência dos dentes, cheio de cáries, dentes necessitando tratamento de canal, necessitando de implantes, ou seja, você precisa estabelecer isso como um todo, ter uma visão de um todo e não somente da parte estética, né? Tem uma frase muito interessante do Ivo Pitangui, um dos maiores cirurgiões plásticos do mundo, que ele falava o seguinte, quando uma paciente chega querendo fazer uma estética facial, uma cirurgia na estética na face, certo? E ela não tem todos os dentes, primeiro eu encaminho ela para uma reabilitação oral, porque isso chama mais atenção do que o resultado da cirurgia plástica num primeiro momento. Talvez a pessoa possa até se sentir mais bonita depois disso, né? Com certeza. Começando pela saúde, né? A seguinte frase, a saúde começa pela boca, né? Então, começando por aí, a gente deve fazer todo esse tratamento dos pacientes, essa reabilitação dos pacientes, para aí sim chegar no resultado final da estética. Então, é algo complementar à saúde bucal. Eu não sei se você já teve essa experiência de você, com muito jeito, com muito cuidado, explicar isso com um paciente ali sentado diante de você. Você percebe a cena, o camarada pode ter dinheiro, né, para poder bancar um tratamento, e você pensa com você mesmo, meu amigo, você tem coisas mais urgentes para resolver aqui. E quando você diz isso, a pessoa reagiu de uma forma que você não esperava. Você já se deparou com uma situação como essa? Das duas situações. Às vezes a pessoa chega querendo um tratamento, mas porque ela viu na televisão e ela só focou, e às vezes na propaganda que ela viu, só falou da parte da estética, certo? Mas quando você explica a parte da saúde, da boca, ela normalmente entende essa situação como sendo mais importante, né? E começa por essa situação. Não é que não se deve fazer a parte da estética, com certeza se deve fazer a parte da estética, mas existe uma saúde mais importante do que somente a parte estética. Então o que eu sempre falo a odontologia tem um grande diferencial, porque nós podemos fazer toda a saúde estética, certo? E a saúde da boca também. Primeiro fazemos a saúde da boca, reabilitamos o nosso paciente e depois a parte estética, certo? Por que o Brasil se destaca tanto na odontologia? Eu pergunto isso, inclusive, em recentes reportagens que foram apresentadas aí na grande imprensa. Pessoas vêm de países da Europa para o Brasil. Por que nós somos tão bons em odonto? Tem muita gente que não tem nem dente aqui, ué. Exatamente. Para você ver como são as coisas. O dentista brasileiro é considerado o melhor dentista do mundo, certo? Diversos países que são muito mais desenvolvidos, os dentistas vêm para o Brasil para aprender as técnicas, aprender com os dentistas brasileiros. Mas a nossa população, existe uma grande carência de reabilitação oral, de tratamentos com implantes,
de tratamento com prótese, ou seja, de tratamento de uma paradoxo maneira isso, não é? em geral. Você tem centros de pesquisa como a própria Unicamp, que você desenvolveu pesquisas lá, a USP de Bauru também é uma outra excelência. Que paradoxo é esse? É uma discrepância que existe, né? Você tem algo de melhor, mas a sua população do seu país, nem todos conseguem, ou uma grande parte não conseguem ter acesso a isso. Então, esses centros de excelência, como você comentou, são centros que muitas vezes acolhem esses pacientes, os menos favorecidos e etc., para poder ter algum tratamento nesse sentido, mas não consegue acolher todos, certo? Ainda faltam muito mais a se fazer pela saúde local no Brasil. Eu tive contato uma época ali no interior de São Paulo, na USP de Bauru, por exemplo. Tem alguns professores, eu conheci alunos de odonto da USP de Bauru, tem alunos que relatavam o seguinte: olha, eu tenho um professor que ele fica até bravo quando ele sabe que a gente vai abrir um consultório, porque eles querem formar pesquisadores. O foco da universidade dessas universidades é esse, é pesquisa na área de odonto. Na área de odonto, é isso aí. E o norte do país, como é que está? É uma trincheira de expansão? Como é que se avalia? Eu acho que hoje um dos grandes locais que vai estar se expandindo cada vez mais é a região norte. Eu acho que a região norte do país, por muito tempo, o foco foi muito grande só em São Paulo, né, a região sudeste, vamos dizer assim, e a região norte, a região nordeste foi um pouco mais esquecida, principalmente a região norte. Mas hoje a gente está em franca ascensão, certo? São regiões que cada vez mais crescem, né? Que os profissionais vêm para essa região e cada vez mais a saúde aqui, de uma maneira em geral, a tecnologia tem chegado, o conhecimento tem chegado cada vez mais, oferecendo tratamentos de excelência para a população. Agora, quando você fala isso, você está se referindo à necessidade, à carência dos dentistas, dos odontólogos, né? Para o atendimento público ou na rede privada mesmo? Nos dois. De uma maneira geral, nos dois, cada vez mais as coisas se expandem. Agora, é evidente que na rede privada as coisas, vamos dizer, caminham mais rápido, certo? Normalmente. Na rede pública é um pouco mais lentos os processos da tecnologia, de tudo isso, certo? Mas também está caminhando cada vez mais aí nos últimos anos. O acesso à informação, como você lembrou aí, ele está mais diluído, né? Então, assim, o dentista aqui do Acre tem acesso às mesmas informações do camarada lá de Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje da Europa, de qualquer local, porque a informação hoje está disponível, né? Está na internet, se está na internet, está no mundo, basicamente. O que difere, então? O que falta, na verdade, é a quantidade, porque nem tudo você pega só pela internet. A odontologia tem um grande diferencial de outras áreas. Você precisa fazer a aula teórica, você precisa fazer um treinamento laboratorial e você precisa ir para a prática, vamos dizer assim. Esse treinamento teórico, essa aula teórica, você consegue fazer em qualquer lugar do mundo, certo? Hoje em dia a pandemia nos mostrou isso. Porém, as áreas da saúde, de uma maneira em geral, a odontologia, a medicina, elas necessitam de um aporte a mais, vamos dizer assim, que é o treinamento prático, certo? E isso a gente precisa de profissionais capacitados para fazer esse treinamento prático. Vou detalhar um pouco mais o teu trabalho. E a pessoa que te apoia no consultório, aquela pessoa que faz ali o manejo dos instrumentos, como é que está a capacitação desse profissional aqui na nossa região? Aqui na nossa região hoje, o Conselho de Odontologia normalmente tem trabalhado na capacitação desses profissionais. Hoje tem diversos locais que estão capacitando esses profissionais. Já foi uma deficiência maior. Se você precisar de um agora, você encontra? Encontra. Hoje encontra? Hoje encontra, porque tem alguns centros que estão dando esse tipo de treinamento. Então hoje encontra. Hoje a gente tem isso. Mas não é que não tenha mais vagas. Existe vaga, existe mais oportunidade no mercado também. Mas hoje a gente já tem uma quantidade, pelo menos para cumprir o mínimo, vamos dizer assim, a gente tem hoje no mercado. Eu me lembro, quando eu era menor, quando você falava que fulano de tal é dentista, né? Nossa, tinha um status igual médico. Sim. Não é? E hoje você falar que você é médico, você falar que você é dentista, a coisa não está assim perdeu um pouco do charme. Eu não sei se a minha impressão é verdadeira. No passado, para você formar um médico, para você formar um dentista, era muito mais difícil, basicamente. Você não conseguiria formar no Acre, por exemplo.
tinha que ir para fora, certo? Para outros estados. E hoje isso aproximou muito mais. Então, às vezes, passa essa impressão, porque você tem contato com mais profissionais nesse sentido. Você sempre vê que isso está aqui no estado do Acre, por exemplo, as universidades. Mas isso, por um lado, é muito bom, certo? Aproxima o profissional, dá oportunidade para o profissional do Acre fazer a sua formação e continuar trabalhando aqui. Ou seja, os filhos da terra do Acre hoje podem se formar e continuar aqui na sua região. Você você é de Rondônia, mas os mercados são muito parecidos? Como é que você compararia? Sim. Não, muito, muito próximo. O mercado de Rondônia e o mercado do Acre hoje são mercados em ascensão. Aquele mercado da região norte que a gente estava falando há pouco, mercados que estão em expansão, em ascensão muito grande hoje. Mas você arriscaria dizer, por exemplo, eu vou aqui fazer uma boa provocação. Cláudio, vamos montar um consultório em Cruzeiro do Sul. Você se arriscaria? Sim, eu não conheço especificamente Cruzeiro do Sul, certo? É a cidade mais linda do Acre. Não conheço especificamente, mas com certeza, sem dúvida nenhuma, hoje existe um mercado em ascensão. O que eu sempre falo na condição de professor para os meus alunos, onde você começar, se você fizer um bom trabalho, um trabalho de qualidade, respeitando o seu cliente, oferecendo tecnologia, oferecendo conhecimento, sem dúvida é um mercado em ascensão. Certo? A odontologia hoje é em ascensão cada vez mais. Hoje, se eu me formo, como é que tá a cena para o profissional da odonto? Eu tenho que ter, ao longo do tempo, ao longo dos 4, 5 anos, ter economizado para já sair da faculdade com dinheiro para montar um consultório ou não? Como é que está a cena? Não necessariamente. A odontologia tem um grande campo aí que ela tem diversos braços de trabalho, vamos dizer assim, certo? Uma é a parte de montar um consultório particular, certo? Como você comentou. Outra parte é a rede pública, certo? Muitos vão fazer concurso, vão trabalhar na rede pública. E outros, na quantidade de clínicas que hoje a gente tem, de consultórios, você consegue trabalhar em consultórios de outros colegas também. Então, existem oportunidades para todos, vamos dizer assim. Certo? Se eu sou uma pessoa que tem algum recurso, hoje, tem algum tipo de tratamento que eu precise ir para Ribeirão Preto, por exemplo, que é um outro polo muito rico na odonto, eu preciso ir para lá para poder fazer um tratamento ou tudo eu já consigo fazer por aqui? Basicamente, tratamento odontológico, você consegue fazer tudo por aqui. A gente tem profissionais hoje capacitados em todas as áreas, certo? Como a gente estava comentando, hoje o conhecimento ele está disponível, certo? Ele está disponível em todas as áreas. Então, o que acontece muito a gente tem a oportunidade de fazer muita coisa online, mas também ainda os profissionais daqui às vezes saem, fazem o seu treinamento, ou agora a gente cada vez mais vê centros de pós-graduação aqui em Rio Branco, principalmente no Acre, que trazem profissionais de outros locais para capacitar os profissionais daqui de Rio Branco. Então a odontologia do Acre, de uma maneira em geral, não perde para outras odontologias hoje do Brasil, vamos dizer assim. É possível trabalhar com excelência aqui. Então, o paciente que quer fazer um implante, que quer fazer um tratamento de harmonização orofacial, que quer fazer uma reabilitação, seja ela qual for na odontologia, vai encontrar tranquilamente profissionais aqui do estado totalmente, devidamente capacitados. Se eu sou um estudante de odonto, eu tenho uma formação genérica. Eu vou entender da fisiologia bucal, saber fazer as intervenções básicas. Perfeito. Mas, por exemplo, para finalizar a nossa conversa, que eu já estou levando o carão aqui, essa cirurgia bucomaxilofacial, acho que agora eu falei correto, bucomaxilofacial, eu preciso necessariamente, ou seria interessante, eu ir me especializando em determinados aspectos da saúde bucal? Quando a pessoa vai para a área cirúrgica, cirurgia bucomaxilofacial, você vai trabalhar com procedimentos cirúrgicos da cavidade oral. Desde procedimentos menores, como as extrações dentárias, até procedimentos maiores, aquelas pessoas que têm problemas de crescimento, certo? Às vezes a pessoa tem um crescimento muito grande do queixo ou muito pequeno. E a gente fala aqui no Acre, a gente chama de peba. Pessoa Exatamente. Que é peba. E isso vai necessitar de um procedimento cirúrgico para correção, certo? Então a tendência natural para a pessoa que quer se especializar nisso é desde a graduação ele ir fazendo cursos voltados para essa área, quando ele já percebe uma aptidão mais específica com essa área. Confesso que eu fiquei surpreso na tua fala, porque eu não sabia que a nossa odonto estava nesse nível. Eu pensava que nós estivéssemos um pouco abaixo. Sem dúvida, você encontra aqui hoje profissionais capacitados como em qualquer outro local do Brasil. Para finalizar mesmo agora,
E aquela tal de lente de contato, virou moda aquilo ali? Como é que é? Virou moda e aí a gente volta naquele ponto que a gente começou. A estética sobressaindo em relação à saúde. Muitas vezes a pessoa está com lente de contato, mas não significa que ela tenha saúde bucal. Tá lindo, maravilhoso. Mas se ela não tinha uma indicação para lente de contato, mais tempo, um pouco mais de tempo, isso vai falhar. Se a pessoa não tiver dinheiro para manter aquilo ali uma hora ou outra vai precisar de um manejo, né? Com certeza. E aí se a pessoa tem dinheiro hoje, mas não tem daqui a 5 anos... vai ter que voltar para o que era antes. Mas bem indicado, bem realizado, é um tratamento excelente. Mas muitas vezes o paciente necessitava o uso de um aparelho ortodôntico, ele fala, não quero usar aparelho, quero fazer lente. E aí é que está o problema, você está colocando a estética à frente da saúde. Com certeza. Certo? Muito obrigado, Drew, pela sua eu que agradeço o participação espaço, a oportunidade. Muito bom. Bom, vou lembrar que o terceiro bloco do programa Gazeta Entrevista é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos Acreanos. Nós voltamos amanhã.